Quando nada faz sentido, ore assim e veja Deus agir. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma oração para os dias em que a vida parece sem sentido. Você olha para tudo ao redor e parece que nada se encaixa. Você tenta entender, tenta continuar firme, mas o coração está cansado. A mente cheia e o silêncio de Deus pesa mais do que qualquer resposta. É como se você estivesse preso num quarto escuro, sem saber qual porta abrir. Mas escute com atenção. É exatamente nesse cenário que Deus começa a agir. É quando você não entende que Ele ensina a confiar. É quando você não vê saída que Ele mostra que sempre foi o caminho. Hoje, nós vamos falar com Deus sobre isso. E se você orar com fé comigo até o fim deste vídeo, eu creio que algo no mundo espiritual vai começar a se mover. Antes de continuarmos, escreva agora nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: mesmo sem entender, eu confio. Você pode não ver ainda, mas essa atitude simples já é uma oração. É como levantar os olhos e dizer: Senhor, eu continuo acreditando. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Fonte da Oração Eterna, aproveita este momento para clicar no botão inscrever-se. É por aqui que todas as semanas nós nos reunimos em oração, em comunhão, para ouvir a voz de Deus e descansar na presença dEle. Agora prepare o ambiente, feche a porta se puder, respire fundo, silencie por dentro e permaneça até o final, porque no final desta mensagem nós vamos orar juntos. E eu creio, irmãos, que quando a gente ora com o coração rendido, o céu se abre, a paz desce e Deus começa a agir em áreas que a gente nem imaginava. Se você precisa dessa resposta, se você precisa desse descanso, se o seu coração está inquieto, então venha comigo. Hoje é o dia em que Deus vai te ensinar a confiar, mesmo quando nada faz sentido. Irmãos, tem momentos em que o que sentimos bate de frente com aquilo que cremos. Você sabe que Deus é bom, sabe que Ele é fiel, sabe que Ele está no controle. Mas aí vem a dor, o atraso, o silêncio. E de repente, aquilo que era convicção vira dúvida. Aquilo que era certeza vira luta interna. A cabeça diz: confie, mas o coração grita: não aguento mais. É exatamente nesse ponto que muitos desistem, porque é difícil sustentar fé quando tudo ao redor parece gritar o contrário. É difícil acreditar que Deus está trabalhando quando a realidade parece estagnada. Você ora e parece que nada acontece. Você clama e o céu permanece fechado. E aí você começa a pensar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele me esqueceu? Será que eu estou fazendo algo errado? Mas deixa eu te lembrar de algo hoje, com base na palavra de Deus. A fé verdadeira não nasce na resposta, ela nasce no conflito. A fé de verdade é forjada no atrito entre o que vemos e o que esperamos. É no momento em que tudo parece dar errado, mas você insiste em crer que o céu se move. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é manter os olhos firmes mesmo quando o coração chora. Fé é continuar caminhando mesmo quando os pés estão cansados. Fé é dizer: Deus, eu não entendo, mas confio. E continuar dizendo isso todos os dias até que a promessa se cumpra. Davi passou por isso. Ele foi ungido rei ainda jovem. Mas antes de sentar no trono, foi perseguido, rejeitado, fugiu para cavernas, chorou em silêncio. O chamado dele era real, mas o cenário gritava o oposto. E ainda assim, nos Salmos, ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Irmãos, Davi falava com a própria alma. Ele não negava a dor, ele enfrentava e colocava ela no lugar certo, aos pés do Senhor. Talvez você também esteja vivendo esse conflito.
A fé te lembra das promessas, mas o coração só sente o peso da demora. A mente tenta crer, mas o corpo sente o cansaço. A alma quer descansar, mas o medo insiste em roubar a paz. Mas hoje, neste momento, você vai fazer como Davi. Você vai olhar para dentro de si e vai declarar: espera em Deus, minha alma, ainda o louvarei, porque quem espera no Senhor nunca é envergonhado. Não é pecado se sentir fraco. Pecado é desistir de confiar. Deus conhece as tuas emoções, as tuas dores, as tuas noites mal dormidas. Ele vê tudo. Ele não exige perfeição emocional. Ele só quer um coração sincero que, mesmo confuso, ainda diz: eu creio. E é esse tipo de fé que toca o céu. É essa fé que sustenta, que liberta, que transforma. Não se culpe por estar cansado, mas não pare de crer. O cansaço é humano, a fé é divina. E quando você combina os dois, humanidade quebrada e fé viva, o céu se manifesta. A presença de Deus invade o vale e transforma a confusão em direção. Irmãos, vocês não estão sozinhos. E mesmo que hoje pareça que nada faz sentido, o Deus que te chamou continua escrevendo a história. E quando ele escreve, mesmo as páginas em branco têm propósito. Irmãos, existe um momento da vida em que até a oração parece cansar. A gente dobra o joelho e as palavras não saem. A boca se abre, mas a alma está em silêncio. É como se você estivesse dizendo as mesmas coisas há semanas, meses, e o céu permanecesse calado. A mente começa a duvidar. O coração começa a se retrair. Você se pergunta: de que adianta orar se nada muda? Mas é exatamente aí, nesse aparente silêncio, que o mundo espiritual mais se movimenta. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que ele orou e por 21 dias não viu resposta. Mas quando finalmente o anjo chegou, ele disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia. Não foi no 21º, foi no primeiro. Mas houve resistência espiritual, houve luta no invisível. Irmãos, isso nos ensina algo profundo. Nem toda demora é ausência. Às vezes a resposta está vindo, mas existe guerra no caminho. Muitos desistem de orar justamente quando a resposta já está a caminho. Outros trocam a fé por murmuração, o joelho pelo medo, a oração pela dúvida. Mas a oração é como uma chave que, mesmo parecendo pequena, abre portas gigantescas. É no invisível que Deus começa a operar. E é na constância da oração que o céu responde. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo que parece distante. Talvez você ore por alguém da sua família, por uma cura, por uma resposta emocional, por uma direção. E o que você sente é que está orando sozinho, que suas palavras estão batendo no teto e voltando. Mas ouça isso, em nome de Jesus, a oração nunca é em vão. Nem quando é silenciosa, nem quando é chorada, nem quando parece repetida. Deus está ouvindo. Mesmo quando Ele não responde da forma que você quer, Ele está respondendo da forma que você precisa. Porque o Pai não entrega qualquer coisa. Ele entrega aquilo que forma o seu caráter, que prepara o seu caminho, que sustenta a sua fé. E se você parar de orar agora, pode estar interrompendo o agir de Deus, bem no momento em que Ele começaria a revelar o propósito de tudo. Por isso, continue. Mesmo sem vontade, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Continue. Porque orar não é convencer Deus a fazer o que você quer. Orar é alinhar o seu coração ao que Ele já está fazendo, mesmo que você ainda não veja. Irmãos, orar quando tudo vai bem é natural, mas orar quando tudo parece errado é sobrenatural. E é aí que a fé brilha mais forte. É nesse lugar de rendição que Deus te encontra e transforma o que era desespero em paz. Hoje Deus está te chamando de volta para o secreto. Está te lembrando que a oração que você acha que não surtiu efeito foi justamente aquela que moveu o céu.
Irmãos, o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, o silêncio dele é apenas o manto que cobre o seu agir oculto. O problema é que a nossa mente apressada quer explicação imediata, quer sinal, quer movimento visível. E quando isso não acontece, achamos que Deus nos abandonou. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus é muitas vezes a linguagem mais profunda do céu. Lázaro estava doente e suas irmãs, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus. Elas esperavam que ele viesse correndo, afinal, eram próximas dele, tinham um relacionamento com ele. E ainda assim a Bíblia diz que Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Ele atrasou de propósito, não por crueldade, mas por glória. E quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto, sepultado. E a esperança já havia acabado para todos ao redor, mas não para Jesus. Ele olhou para aquela sepultura, já cheirando mal, já enterrada há 4 dias, e disse: "Tirem a pedra." Marta ainda tentou impedir, dizendo que já era tarde demais. Mas Jesus respondeu com firmeza: "Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?" João 11:40. Irmãos, enquanto todo mundo achava que o atraso era derrota, Jesus via oportunidade de glória. Enquanto todos pensavam que o silêncio era descaso, Jesus estava montando o cenário do milagre. O que isso nos ensina? Que o silêncio de Deus nunca é vazio. É carregado de propósito. Às vezes, ele atrasa porque está preparando algo maior do que pedimos. Às vezes, ele permite que algo morra para que o testemunho da ressurreição tenha peso. Você está ouvindo? Essa pausa que você está vivendo não é rejeição, é construção, é alinhamento. É Deus escondido nos bastidores, ajustando tudo para que no tempo certo, o milagre aconteça de forma que ninguém possa negar que foi Ele. E por isso, quando você orar e não ouvir resposta, não se desespere. Quando tudo estiver parado, continue crendo, porque silêncio não é ausência. É movimento invisível, é semente de algo profundo. Irmãos, o milagre que vem depois do silêncio é sempre mais forte, porque ele não vem acompanhado de explicações humanas. Ele vem com a assinatura de Deus, e quando ele age assim, não há dúvida de que foi ele quem fez. Hoje, Deus te trouxe aqui para dizer: espere mais um pouco, eu estou chegando, não do seu jeito, mas do meu. E o jeito de Deus sempre vale a espera, porque quando ele chega, o impossível perde o nome, e tudo começa a fazer sentido. Irmãos, uma das maiores angústias da caminhada espiritual é não saber o que fazer. Quando a porta se fecha, você ora. Quando a enfermidade chega, você clama. Quando tudo parece dar errado, você busca. Mas há dias em que, mesmo depois de orar, não vem resposta, nem direção, só silêncio, só um vazio que ecoa por dentro como se o céu tivesse pausado. E é exatamente aí que Deus começa a nos ensinar o que a Bíblia chama de confiança incondicional. Não é confiança baseada no que sentimos, nem no que enxergamos, mas baseada em quem Deus é. Provérbios 3:5 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Ou seja, quando o seu entendimento não alcança, a confiança precisa permanecer. Quando sua mente não entende, o espírito precisa permanecer firme. Porque Deus não nos guia apenas por mapas, Ele nos guia por presença. Ele é como a nuvem no deserto que não revelava o destino, mas mostrava o caminho. Você pode até não saber onde vai chegar, mas se seguir a presença, vai chegar exatamente onde Deus te quer. E talvez seja isso que Ele está te ensinando agora. Você queria clareza, Ele te deu confiança. Você pediu sinais, Ele te deu silêncio. Mas esse silêncio não é castigo, é treinamento. É Ele te moldando para depender mais dele do que das circunstâncias. Pense em Abraão.
Deus mandou ele sair da terra, da parentela, e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar. Deus não disse qual era o destino, ele só disse, vai. E Abraão foi, obedeceu sem mapa, e se tornou o pai de uma promessa que abençoa até hoje. Deus não quer que você entenda tudo agora. Ele quer que você confie mesmo sem entender. Porque a fé que precisa ver primeiro não é fé, é controle. Mas a fé que continua firme, mesmo na ausência de direção, essa sim move o céu. Irmãos, talvez hoje o seu maior clamor seja: Senhor, me mostra o que fazer. E talvez a única resposta que você ouça seja: confie em mim. E se for só isso, é suficiente. Porque quando você anda com Deus, o destino não importa mais do que a companhia. Não se apresse para sair do silêncio. Aprenda com Ele. Ele te ensina o som da voz de Deus. Ele te faz sensível. Ele te fortalece por dentro. E no tempo certo a direção virá, clara, firme, segura. Mas antes disso, a confiança precisa estar sólida. E você só vai saber se confia mesmo quando não tiver mais nada além da promessa. Irmãos, nem toda oração será respondida como esperamos. E essa é uma das verdades mais difíceis da vida com Deus. Há situações em que clamamos com sinceridade, com lágrimas, com jejum, com tudo o que temos, e mesmo assim a resposta que esperávamos não chega. Pelo menos, não do jeito que pedimos. A dor disso é real. Você vê outros testemunhando curas, milagres, portas abertas, e se pergunta, e eu, Senhor? Não há pecado em fazer essa pergunta. O próprio Jesus na cruz clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. A fé verdadeira não é a que nunca questiona. É a que permanece mesmo quando não entende. Pense em Paulo. Ele orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse retirado. E o Senhor respondeu, mas não como ele queria. Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Paulo não recebeu a cura, mas recebeu graça suficiente para continuar. E, irmãos, às vezes é isso que Deus nos dá. Não a resposta que esperávamos, mas a força para suportar enquanto ela não vem. Porque há bênçãos que amadurecem o coração, mas também há silêncios que fortalecem a alma. Há respostas que curam por fora, mas há ausências que transformam por dentro. Deus não está sendo indiferente com você. Ele está te formando, lapidando a sua fé, retirando o que é emocional e construindo algo inabalável, que não depende do que ele faz, mas de quem ele é. E talvez hoje você precise entender isso. Fé não é um atalho para evitar a dor, é um sustento para atravessá-la. É ela que te mantém de pé quando tudo desaba. É ela que te faz continuar crendo mesmo quando não há sinal de mudança. Irmãos, às vezes a fé mais bonita é aquela que segura a mão de Deus no escuro, que continua confiando mesmo sem respostas, que diz, ainda que Ele não me responda agora, eu sei que Ele me ouve. E essa fé, silenciosa, firme, rendida, é preciosa demais para o céu ignorar. Você pode não ter recebido ainda o que tanto espera, mas se a fé permanece viva dentro de você, então algo ainda maior está sendo construído, porque Deus nunca desperdiça uma fé que insiste em crer. Hoje, continue, ore de novo, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias, porque a fé que persiste é a fé que move montanhas, mesmo que, aos olhos humanos, elas ainda estejam no mesmo lugar. Irmãos, um dos maiores testes da fé não é quando Deus diz não, é quando Ele diz, espere. A espera é desconfortável. É um lugar entre o que a gente acredita e o que a gente vê, entre a promessa feita e o milagre realizado. E nesse meio do caminho, nasce a inquietação, a dúvida, o cansaço. Você já orou e teve a impressão de que Deus estava atrasado? Já sentiu que, se a resposta não viesse logo, tudo desmoronaria?
Já pensou, se fosse agora seria o momento perfeito? Pois é, a gente sempre acha que sabe o melhor momento. Mas Deus enxerga o que a gente não vê. Ele vê o que ainda está por vir, o que está sendo preparado em silêncio, o que só vai estar pronto quando nosso coração também estiver. A Bíblia está cheia de promessas que só se cumpriram depois de um longo tempo de espera. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. José ficou anos entre o poço, a prisão e o esquecimento antes de governar. Davi foi ungido rei, mas passou muito tempo fugindo de Saul antes de sentar no trono. Todos eles poderiam ter dito: Deus está demorando demais. Mas, na verdade, Deus estava amadurecendo cada um deles no processo. Porque a bênção no tempo errado vira peso, mas a bênção no tempo de Deus vira testemunho. Muitos querem a promessa, mas não querem o processo. Querem o trono, sem passar pelo deserto. Querem a resposta, sem atravessar o tempo da espera. Mas, irmãos, o tempo da espera é fértil. É nesse tempo que Deus constrói paciência, forja maturidade, trata a ansiedade, prepara o terreno. A espera não é castigo, é preparação. Você já viu um agricultor plantar e no outro dia querer colher? Claro que não. Ele planta, regra, cuida e espera, porque sabe que o fruto só vem no tempo certo. E com Deus é assim também. Ele já liberou a promessa. Mas o tempo da colheita ainda está sendo preparado. E se você desistir agora, talvez nunca veja o fruto que já estava prestes a nascer. Por isso, não se desespere. Deus não está atrasado. Ele está sendo detalhista. E tudo o que ele faz com detalhe dura para sempre. Hoje, se o que você sente é que tudo está demorando demais, lembre-se, Deus nunca se atrasa. Ele capricha. E no tempo certo, quando tudo estiver alinhado, você vai olhar para trás e dizer: se tivesse acontecido antes, eu não estava pronto. Agora entendo por que ele esperou. Irmãos, há dias em que nada muda. A porta continua fechada. O diagnóstico é o mesmo. A dor insiste em ficar. As orações se repetem e o céu parece surdo. Você olha ao redor e tudo está igual. O tempo passa, mas os sinais não aparecem. E o coração começa a pensar: será que Deus esqueceu de mim? Mas escute isso com atenção. O fato de você não ver não significa que Deus não esteja fazendo. A ausência de provas visíveis não é ausência de ação divina. O nosso erro é achar que Deus só age quando conseguimos perceber. Mas a verdade é que ele realiza as maiores obras nos bastidores daquilo que chamamos de nada está acontecendo. A Bíblia diz que, enquanto os discípulos dormiam no barco, Jesus estava orando no monte. Quando o vento começou a soprar contra eles no mar e o medo tomou conta, eles não sabiam. Mas Jesus já estava vindo ao encontro deles, andando sobre as águas. Enquanto eles desesperavam, Jesus se movia. Você entende o que isso significa? Que mesmo quando você acha que está sozinho, Deus já está a caminho. Mesmo quando o cenário parece imóvel, o mundo espiritual está se movendo. Mesmo quando o coração só enxerga o que está parado, Deus está ativando coisas onde seus olhos não alcançam. Em 2 Reis 6, quando o exército inimigo cercou a cidade, o servo do profeta Eliseu entrou em pânico. Mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então, os olhos espirituais do servo foram abertos, e ele viu cavalos e carros de fogo ao redor. Irmãos, o mundo visível nunca mostra tudo. A realidade que você toca não é a única que existe. Deus está sempre fazendo mais do que você pode perceber. Ele move corações, muda rotas, abre caminhos, dá ordens aos anjos, tudo em silêncio, tudo no invisível. Mas há uma hora, e ela sempre chega, em que o invisível se torna visível, em que o milagre rompe a superfície e o que parecia estéril começa a frutificar. Por isso, não se engane pelo aparente.
Não julgue a fidelidade de Deus pelo que os seus olhos conseguem enxergar hoje, porque há um exército se movendo por trás do seu clamor. Há uma resposta em construção, há uma intervenção a caminho. Deus está trabalhando em silêncio. E o silêncio de Deus é a prova de que Ele confia que você pode continuar crendo até o milagre aparecer. Espere mais um pouco. O invisível está prestes a se revelar. Irmãos, há momentos em que a dor parece maior que a promessa, em que o cansaço não é apenas físico, mas da alma. Você tenta seguir, tenta manter a fé viva, mas cada dia se torna uma batalha silenciosa contra a vontade de simplesmente parar, de desistir de orar, de esperar, de continuar. E talvez hoje seja exatamente assim que você esteja se sentindo, exausto, frustrado, como se estivesse lutando contra algo que não cede, como se fosse inútil continuar tentando. Mas ouça com atenção, o desânimo é um mentiroso. Ele sussurra que nada vai mudar, que você está sozinho, que não vale a pena. Mas a verdade do céu diz outra coisa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. O problema não é sentir vontade de desistir. O problema é acreditar que isso é o fim. Porque por mais que sua mente esteja fraca, há um espírito dentro de você que não se rendeu. E é esse espírito que, mesmo entre lágrimas, ainda ora. Que mesmo sem forças, ainda clama. Que mesmo machucado, ainda crê. Irmãos, o próprio Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mas mesmo assim, ele orou. Mesmo assim, ele permaneceu. E mesmo assim, ele venceu. A fé que agrada a Deus não é a que nunca se abala. É a que continua firme, mesmo abalada. A fé que comove o céu é aquela que permanece de pé, mesmo sangrando por dentro. Você pode estar cansado, mas não está derrotado. Pode estar sem forças, mas não está sem direção. Pode estar chorando, mas Deus recolhe cada lágrima. E Ele diz: "Filho, filha, eu estou aqui e eu vou te sustentar." Você não chegou até aqui por acaso. Houve muitas noites em que você quase desistiu, mas não desistiu. Houve dias em que tudo dizia que era o fim, mas você continuou. E isso não é fraqueza, isso é resistência, isso é fé de verdade. Se o seu coração está cansado, entregue a Deus. Se os pensamentos estão te sufocando, fale com Ele agora. Se a vontade de parar é grande, lembre-se, o que Deus tem para você é maior do que esse momento. O que hoje parece o fim, amanhã será apenas o capítulo antes da virada. Não pare, continue. O céu ainda está escrevendo sua história. Irmãos, há algo profundo e muitas vezes ignorado na vida de oração. Ela não serve apenas para mudar as circunstâncias. Ela muda você primeiro. Muita gente ora esperando que tudo ao redor se transforme, mas não percebe que a verdadeira transformação começa dentro do coração que ora. A oração é o lugar onde o desespero se encontra com a esperança, onde o caos do mundo externo é confrontado com a paz de Deus que excede todo o entendimento. É no momento da oração que você deixa de carregar tudo sozinho e entrega nas mãos daquele que nunca perdeu o controle de nada. Veja o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ela orava com amargura de alma, chorava, clamava, e ainda não tinha recebido a resposta. Mas a Bíblia diz que depois que ela orou, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. Você entende isso? A resposta ainda não havia chegado, mas algo dentro dela já tinha sido transformado. A oração mudou a atmosfera da alma antes de mudar as circunstâncias externas. A oração é o lugar onde Deus nos encontra, onde Ele acalma o coração antes de acalmar a tempestade, onde Ele fortalece as pernas antes de mover as montanhas, onde Ele nos dá paz antes mesmo de abrir a porta. Irmãos,
Orar é mais do que pedir, é confiar, é se render, é dizer: Senhor, mesmo que não aconteça como eu espero, eu continuo crendo que Tu és bom, que estás comigo, que não me abandonaste. E quando você ora assim, algo acontece. Você se levanta diferente. Você não carrega mais o fardo sozinho. A ansiedade diminui, o desespero recua, a esperança começa a respirar de novo. Talvez, hoje, Deus ainda não tenha mudado a situação, porque Ele quer primeiro mudar seu interior. A ansiedade, o medo, a incredulidade, o controle, tudo isso Ele está removendo para que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para recebê-la com maturidade e gratidão. E enquanto isso, ore. Ore como quem conversa com o melhor amigo. Ore como quem sabe que está sendo ouvido, mesmo que o céu pareça silencioso. Ore como quem crê que há mais acontecendo do que os olhos conseguem ver. Porque às vezes o milagre mais urgente não é fora, é dentro. E a oração é a chave que abre essa transformação invisível, que antecede o milagre visível. Irmãos, uma das maiores frustrações na vida cristã não vem do silêncio de Deus, mas das respostas inesperadas. Você ora por cura e a dor continua. Pede uma porta e ela se fecha. Clama por direção e os caminhos parecem ainda mais confusos. E aí vem a pergunta que machuca: será que Deus está mesmo ouvindo? Mas e se a resposta não for o problema? E se o problema for nossas expectativas? E se Deus estiver sim respondendo, mas do jeito dele, não do nosso? A verdade é que muitas vezes oramos como quem entrega um pedido pronto, esperando que Deus apenas carimbe o que desejamos. Mas o Senhor não é um realizador de vontades. Ele é um pai. E pais, irmãos, nem sempre dizem sim para tudo que os filhos pedem. Eles dizem sim para o que é bom e não para o que ainda não é, ou o que traria dor. Em João 11, Marta e Maria enviaram um recado urgente: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Esperavam que Jesus viesse imediatamente, mas ele demorou e Lázaro morreu. Parecia que Jesus havia ignorado o clamor, mas quando ele finalmente chegou, ele não curou Lázaro, ele o ressuscitou. Você entende isso, irmão? Às vezes, Deus permite que algo morra, para depois mostrar que Ele é poderoso para ressuscitar. A resposta dele foi maior do que o esperado, mais profunda, mais completa. Elas queriam cura. Jesus trouxe vida. E talvez, hoje, Deus esteja fazendo o mesmo com você. Você queria uma resposta rápida. Ele está construindo uma resposta eterna. Você queria um sim. Ele está dizendo ainda não, porque te ama demais para te dar algo incompleto. Você queria que a dor fosse embora. Ele quer usar essa dor para te ensinar algo que marcará a sua história. A resposta de Deus nem sempre vem como desejamos, mas sempre vem como precisamos. E quando olhamos para trás, entendemos que foi melhor assim. Hoje, se as coisas estão saindo diferente do que você orou, não se desespere. Continue confiando, porque o que Deus está fazendo pode não ser o que você pediu, mas com certeza será muito maior do que você imaginou. E quando tudo for revelado, você vai perceber: Deus não estava te ignorando, estava te surpreendendo. Irmãos, há um tipo de consolo que não depende da mudança da situação, mas da consciência de que Deus está ali. Sim, há momentos em que a resposta parece demorar. O milagre não acontece, a porta não se abre, mas algo maior sustenta quem permanece em oração, a presença de Deus que não falha. É aqui que muitos se confundem. Eles acham que se Deus está presente, Ele precisa agir como esperamos. Mas às vezes, a presença é a resposta. Você já percebeu que o salmista Davi, em muitos de seus salmos, começa reclamando, chorando, dizendo que tudo está escuro. Mas no final, ele termina dizendo: Contudo, eu confio em ti. O Senhor
é o meu refúgio. O que aconteceu no meio? Nada mudou por fora, mas por dentro ele sentiu a presença de Deus. E isso foi suficiente. Porque, irmãos, quando você sente Deus perto, a dor pode até não passar de imediato, mas ela perde o poder de te esmagar. A ansiedade pode até tentar gritar, mas a paz começa a sussurrar mais alto. A solidão pode até rondar, mas a presença dele ocupa o espaço inteiro. Lembre-se de quando os discípulos estavam no barco e o vento era forte. Jesus estava dormindo. Eles pensaram, vamos morrer. Mas Jesus estava no barco. E quem tem Jesus no barco pode até enfrentar tempestade, mas nunca afunda. Você talvez esteja em uma tempestade agora e talvez sinta que Jesus está dormindo. Mas ele não está ausente, ele está com você. Ele vê, ouve, sente, e o momento em que ele se levanta muda tudo. Mas antes disso, ele te ensina a confiar. Não na mudança, mas na presença. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer resposta. Ela é o que sustenta, é o que fortalece, é o que nos lembra. Você não está só. E se hoje você sente que está cansado de esperar, cansado de orar, pare agora, respire fundo, fique em silêncio por um instante e perceba, Deus está aqui, não como uma ideia, não como um conceito distante, mas como uma presença viva. E onde Ele está, a paz, a direção, a esperança. A resposta virá no tempo certo, mas a presença, essa já está aí. Basta parar e reconhecer. Irmãos, quando Deus se cala, o inimigo fala mais alto. É nesse tempo de espera, quando o céu parece imóvel, que o diabo aproveita para plantar mentiras no coração. E ele não grita, ele sussurra, sutilmente, com frases que parecem pensamentos seus. Você não é digno. Se Deus realmente se importasse, já teria feito algo. Essa oração não vai mudar nada. Outros recebem, você não. Esses sussurros são como veneno lento. Eles não matam de uma vez, mas vão minando a fé, drenando a esperança, esfriando a alma. E o mais perigoso é que essas mentiras têm aparência de verdade. Porque no desespero, a gente tende a acreditar no que sente, em vez de confiar no que Deus disse. Mas, irmãos, o diabo é pai da mentira. Ele conhece suas feridas e tenta usá-las contra você. Mas o nosso Deus é pai da verdade, e a verdade dele não muda, mesmo quando as emoções oscilam. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Pode não estar sentindo, mas Ele está perto. Pode não estar entendendo, mas Ele continua soberano. É por isso que a Bíblia diz, rejeite as mentiras e revista-se da verdade. Efésios 6. Quando o inimigo disser, você está só, a verdade responde, Deus prometeu, nunca te deixarei. Quando ele disser, sua oração não tem valor, a verdade responde, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando ele disser, você perdeu tempo, a verdade grita, aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, colherão. O tempo de espera é o campo de batalha da mente. Quem vence esse tempo, vence com a espada da palavra, não com sentimentos. Irmãos, não alimentem as mentiras, alimentem a fé. Encha seus pensamentos com o que Deus já disse, não com o que o inimigo sugere. E se preciso, repita todos os dias, mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que doa, eu espero. Mesmo que demore, Deus não está atrasado. Porque quando você silencia o diabo com a fé, algo poderoso acontece. O céu começa a se mover de formas que os olhos ainda não podem ver, mas o Espírito já consegue discernir. Irmãos, Deus não age conforme a lógica humana. Enquanto esperamos dele previsibilidade, ele nos ensina a viver por fé. E é justamente no momento em que você pensa que tudo está perdido, que ele se levanta. A Bíblia está cheia desses momentos improváveis.
Foi no fim da noite, quando os discípulos já haviam remado contra o vento a noite inteira, que Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Foi no quarto dia, quando o corpo de Lázaro já cheirava mal, que Jesus ordenou: sai para fora. Foi na hora da execução, com Daniel cercado por leões, que o anjo do Senhor fechou suas bocas. Deus não chega atrasado. Ele chega no momento exato para gerar glória. Mas a gente, irmãos, quer o milagre no início da luta. Quer o livramento antes da fornalha. Quer o escape antes da cova. Só que Deus trabalha onde a fé é mais necessária. Quando não há mais controle, mais saída, mais recurso. É aí que ele mostra que nunca precisou de um cenário ideal. Ele é o próprio milagre em ação. Talvez você esteja hoje no seu quarto dia, como Marta e Maria. Talvez tudo já fede, já desmoronou, já passou do prazo. Mas Deus não se limita ao tempo humano. Ele não entra em pânico com o que assusta os homens. Quando tudo parece perdido, ele vê oportunidade. E o mais belo é que quando ele age no improvável, ninguém rouba a glória. Porque todos sabem, foi Deus. Não foi coincidência, nem sorte, nem influência. Foi a mão invisível que agiu no tempo certo. Você pode ter perdido a esperança, mas Deus não perdeu o controle. Pode parecer tarde para você, mas para Ele, a história só está começando a mudar. Não desista antes do tempo. Não enterre o que Deus ainda vai ressuscitar. Não se conforme com o fim, se Deus ainda está escrevendo o meio. Irmãos, o seu de repente pode acontecer a qualquer instante. Continue orando, crendo e esperando, porque quando você menos esperar, Deus vai te surpreender. E tudo aquilo que hoje parece impossível será o seu testemunho amanhã. Irmãos, muita gente ora querendo que tudo ao redor mude. Que Deus mude o marido, a esposa, o filho, o chefe, o cenário. E sim, Deus pode mudar tudo isso. Mas muitas vezes, o primeiro milagre da oração acontece dentro de nós. Porque Deus, antes de transformar o ambiente, transforma o coração do intercessor. A oração não é um canal mágico para alterar circunstâncias. É um lugar de encontro, de confronto, de transformação interior. Você começa orando por respostas e termina sendo confrontado por dentro. Você entra na oração pedindo justiça e sai dela pedindo misericórdia. Você se ajoelha em lágrimas e se levanta em paz, mesmo que nada tenha mudado lá fora. Foi assim com Jesus no Getsêmani. Ele orou com suor como gotas de sangue. Pediu que o cálice passasse, mas ao final disse: Pai, seja feita a tua vontade. A cruz não foi removida, mas Jesus se levantou fortalecido para enfrentá-la. É isso que a oração verdadeira faz. Ela alinha a sua alma com o céu. Ela silencia o caos interno, ela corrige sua perspectiva, ela tira o foco do medo e devolve o foco à fé. Irmãos, quando você ora com sinceridade, Deus não te deixa sair da mesma forma que entrou. Você pode até achar que a situação continua igual, mas algo mudou, você mudou. E quando você muda, você se torna capaz de suportar o que antes te esmagava. De amar o que antes era insuportável, de crer mesmo onde não há sinais. O verdadeiro poder da oração não está só no que ela movimenta no mundo espiritual, mas no que ela cura, realinha e fortalece dentro do coração. Se hoje Deus ainda não mudou tudo ao seu redor, pare e olhe para dentro. Será que Ele já está mudando você? Porque quando o coração muda, o mundo muda de lugar. E às vezes, a resposta mais poderosa de Deus é a paz que excede todo o entendimento, mesmo que nada fora ainda tenha mudado. Irmãos, existe um dia que nenhum sofrimento consegue impedir, um momento que nenhuma lágrima derramada foi em vão. Existe um tempo que sempre chega para quem não desistiu, o tempo em que Deus age. Você pode ter esperado por semanas, meses ou anos. Pode ter passado por fases de silêncio, dúvidas, conflitos internos, crises de fé. Mas o Deus que vê no secreto recompensa no tempo certo.
E quando ele se levanta, não é para fazer o mínimo, é para fazer além. Lembre-se de Jó. Ele perdeu tudo. Chorou, foi questionado, julgado, caluniado, se sentiu esquecido. Mas o tempo da restituição chegou e a Bíblia diz: o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó 42:10. Não apenas Deus restaurou, ele acrescentou, assim é com você. A espera dói, mas prepara. O silêncio machuca, mas amadurece. A dor fere, mas também ensina. E quando tudo estiver no lugar, no tempo de Deus, não no seu, ele vai agir de forma que todos verão. O Senhor fez. E tudo fará sentido. As lágrimas terão valor. Os nãos terão propósito. As orações aparentemente ignoradas, na verdade, estavam sendo acumuladas para o momento certo. Quando Deus age, Ele cura feridas antigas, resolve problemas impossíveis, restitui o que parecia perdido, restaura famílias, liberta corações. E, acima de tudo, Ele transforma você em alguém mais forte, mais maduro, mais parecido com Jesus. A espera termina quando o céu decide, e quando esse dia chegar, e ele vai chegar, você entenderá, valeu a pena, porque não foi tempo perdido, foi preparo, não foi esquecimento, foi proteção, não foi demora, foi construção. E o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la.